A reforma deve continuar. Tem um jornal ali na frente, chama Atos, e no Atos tem um artigo: será que a reforma tem que continuar? Eu dei a resposta: a reforma tem que continuar. Eu ia dar para os líderes, e vou começar por isso e chegar exatamente aonde nós fomos renovados, aonde nós fomos reformados, esse ministério. Falando sobre a reforma, um pouco da minha história entra no negócio, mas eu vou escapar dessa história. A reforma deve continuar, ela sempre continuou. Ela não ficou ali com Lutero, já antes do Lutero, no ano 200 e pouquinho, já tinha uma pessoa preocupada com a unidade da igreja. Isso no segundo século. A igreja já estava dividida. Então, a história toda da igreja tem surgido as pessoas que Deus usou para trazer de novo a palavra a Cristo e a seus apóstolos, a quem Cristo deixou os seus 12 apóstolos, os apóstolos de Cristo, os primeiros, incumbidos de transmitir aquilo que Ele deixou, a sua palavra. Jesus nunca escreveu livro, nunca, nada disso, gravou, nada, ele foi simplesmente a palavra do Pai, que Ele transmitiu e mostrou e revelou o Pai através da sua vida. Então, irmãos, em 31 de outubro de 1517, o padre, o pároco, que depois passou a ser teólogo, Lutero, reformou, fez a reforma tão importante que ficou chamada a Reforma Protestante. Não porque começou a igreja protestante, mas a Reforma Protestante porque protestava especialmente contra a venda de indulgências. O que são indulgências? Perdão. Protestava contra a compra do perdão. E era assim, a propaganda. À medida que a moeda cai no cofre da igreja, a alma é liberta sai do purgatório. Então houve esse protesto na Alemanha, em Wittenberg, na Catedral de Wittenberg. O Lutero pregou 95 teses. A porta onde se pregavam os avisos, ele deixou pregadas essas 95 teses, e especialmente esse protesto contra a venda e compra de indulgências. E o Papa da época autorizou quem arrecadasse, alguns, 2 ou 3, que arrecadasse esse dinheiro, ficasse com a metade. Metade ia para a compra, a metade ia para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, e metade ficava para quem estava trabalhando pelo dinheiro. Era uma coisa que tinha que haver protesto. E a igreja já não vinha bem, estava corrompida nessa época. Já não vinha bem desde tempo atrás. Tanto é que alguns outros, como Zwingli e outros, o Zwingli, ele ajudou a publicação da Bíblia, que não era publicada, depois Gutenberg publicou, para que ficasse mais fácil a leitura e a revelação do Espírito pela palavra. Hoje a gente nem parece que dá muita atenção pela Bíblia, porque tem tanta Bíblia ali para ser vendida, de tudo quanto é tradução e impressão. Há tanta facilidade que nós até não levamos tão a sério como devíamos levar a palavra de Deus aqui registrada.
E Lutero passou a ler as cartas de Paulo, estudar profundamente as cartas de Paulo, e foi quando ele escreveu: noite e dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. O justo não vive, não é salvo por obras, como a Igreja Católica ensinava na época e ainda um pouco agora. A salvação é pela fé, não é por obras, para que a gente não se glorie. Ó, como eu sou ótimo. É exclusivamente pelo amor e pela misericórdia de Deus. Você é salvo, você nasceu de novo, glorifique a Deus, porque Ele é quem te salvou, Ele é quem te elegeu antes da fundação do mundo. E Ele, pela fé, pela crença, pela aceitação nossa, Ele com misericórdia, com amor indescritível, que nós chamamos em grego de ágape, porque não temos uma palavra em português que descreva esse amor incomparável de Deus por nós. Então, Lutero descobriu isso, e as três coisas principais, as três verdades principais que Lutero redescobriu em seus estudos, principalmente de Paulo, foram as seguintes, três só eu vou citar: a justificação pela fé. Segunda, a autoridade máxima das Escrituras Sagradas. Na época era o Papa. A autoridade máxima das Escrituras Sagradas e o sacerdócio universal de todos os crentes. E aqui eu paro para que a gente recorde isso. Nós, irmãos, somos sacerdotes. Cadê o amém? Porque nós não cremos. A gente ainda está lá, antes da reforma. O sacerdote não é aquele que está vestido de batina, que é o pastor principal. O sacerdote hoje é aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu do alto. Aquele que nasceu do Espírito Santo. E que foi batizado e mudou sua vida. Então aí você bate no irmão e fala: você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa. Não é o pastor. Não é o padre. Somos todos nós. E isso entrou na reforma em 1517. E até hoje a gente nem presta muita atenção que somos sacerdotes do Senhor Jesus. E Jesus deixou então a sua palavra não escrita na época para os seus apóstolos, por ele escolhido, para que eles transmitissem a sua palavra. E aí avisou a eles que eles iam receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia fazê-los lembrar de tudo o que Jesus passou para eles. E o versículo eu pus aqui. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que eu preciso do Espírito Santo em mim? Por quê? Qual é a intenção que eu tenho de me manter cheio do Espírito Santo? Para que eu não esqueça de toda a revelação que tenha recebido da palavra pelo Espírito Santo. Para que eu possa ensinar, para que eu possa vivenciar e transmitir esse testemunho de vida através da lembrança do poder do Espírito que habita em mim e habita em você. O Espírito Santo não foi dado para você falar língua estranha, nem para você. O Espírito Santo foi dado para te dar os dons espirituais,
mas muito mais para te convencer de que Cristo é o Messias. Os judeus até hoje, sem o Espírito, não sabem que o Messias já veio. Eles estão esperando o Messias deles. Agora, você sabe, Jesus é o Messias, é o Senhor. E outra coisa, por que eu digo que Ele é o Senhor? Já eu te falo. Porque eu não dizia e nem cria que Ele era meu Senhor, o meu dono. O dono de mim era eu. Eu é que mandava em mim. A minha vontade ninguém tinha que se intrometer. O Espírito me revelou que não era assim. E então, a intenção do Lutero, irmãos, eu falei para vocês que falar sobre a reforma, eu tenho que falar um pouco da minha história. A intenção do Lutero era fazer uma reforma seguindo as verdades da Escritura. Ele não queria dividir a igreja. Se é uma coisa que não estava no coração e na mente de Lutero, era a divisão da igreja. Ele queria protestar sobre aquela situação e ele queria que a igreja voltasse a seguir as verdades da Escritura Sagrada. A sua intenção não era senão que a igreja voltasse a praticar o que os apóstolos ensinaram e o que a Bíblia dizia. Mas por não ter sido compreendido, foi excomungado pela igreja. Posto fora. E essa excomunhão, infelizmente, gerou uma divisão que Lutero nunca pensou em que fosse haver. Nunca desejou essa divisão. E com o passar do tempo, outros reformadores surgiram. Logo antes um pouquinho de Lutero, apareceu o Zwinglio tentando ajudar. E depois ele, na Suíça, em Genebra, seguiu a reforma de Lutero. Ajudou a implantar a reforma. Depois surgiu Calvino. Calvino era um homem que nasceu na França e mudou-se para a Suíça, onde ele escreveu as Institutas, e no quarto livro das Institutas, ele fala sobre os presbíteros, e aí surge a igreja presbiteriana. A influência de Calvino foi tão grande no norte da Inglaterra, como é que chama aquele país lá em cima? Escócia. Nós conhecemos a primeira igreja presbiteriana na Escócia, de 1000 anos atrás. Infelizmente, quando nós conhecemos, vimos as cadeiras dos presbíteros e atrás as cadeiras maiores dos maçons. Quem mandava na igreja nessa época eram os maçons. Eles tinham uma cadeira que dava para eles bater no presbítero e falar assim, não, assim, assim. Agora, minha história. Eu, presbítero da igreja presbiteriana de Bauru, chego para o pastor e digo, estou renunciando ao meu ministério. Por quê? Porque eu não acho que eu estou vivenciando e agindo como um presbítero. Mas eu não posso te renunciar, porque o ministério de Jesus não tem renúncia. Então eu tinha que ser presbítero a minha vida toda. Resolvi mudar. Voltei para a igreja como nunca, para ser presbítero, para ser crente. Por quê? Eu não tinha passado pela reforma do discipulado. A reforma do discipulado aconteceu no finalzinho dos anos 60 e nos anos 70. E eu fui expulso da igreja presbiteriana nos 78. Graças a Deus. Hoje eu vejo por que Deus me tirou da igreja. Para eu conhecer essa reforma.
Ali, hoje eu amo tanto a igreja presbiteriana que eu percebo que está havendo uma tremenda mudança, e vai haver em todas as igrejas tradicionais e históricas. Porque essa última reforma do ano 60 e 70 aconteceu exatamente dentro das igrejas históricas e tradicionais. Como nós. Louvado seja Deus. Foram surgindo esses novos reformadores. O Wesley, que formou a igreja metodista. Mas está vendo? A reforma boa, necessária, foi dividindo. Foram descobrindo doutrinas, e pelas doutrinas ficamos divididos, o que Deus também não queria que acontecesse. E nem Lutero. Mas outras divisões também foram acontecendo, divisões de pontos doutrinários, que persistem até hoje, irmãos. Razão porque a reforma precisou continuar. E eu respondo à pergunta do jornal: a reforma precisa continuar? Precisa continuar. Deve continuar. Razão porque a reforma precisou continuar, e precisa e deve continuar. E ainda, até que a igreja do Senhor Jesus venha a ser a igreja que Jesus prenunciou. Que igreja é essa? Eu podia falar muito, mas só vou resumir numa frase dele: edificarei a minha igreja, Jesus falando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? Que os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo não vão prevalecer contra a igreja. Estamos nessa expectativa. E já está acontecendo essa palavra revelada aos apóstolos. E aí, bem nesse momento em que ele fala isso para Pedro, que não é a pedra, porque ontem eu ouvi que Pedro, na televisão, continua sendo a pedra. Não, a pedra é Cristo Jesus. É sobre essa pedra que ele edifica a sua igreja. A partir daquele momento, Jesus estava concedendo a Pedro e aos demais apóstolos poder, autoridade para fundar a sua igreja. Porque ele estava saindo, ele estava voltando de onde veio. E agora eles receberiam o Espírito Santo para fundar, para abrir a sua igreja. Abrir as portas da cristandade a todos os povos, raças, culturas que viessem a crer nele. E Jesus, então, manifestando toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, ele deu-lhes uma tríplice ordem missionária. Prestem atenção. Porque isso é uma das primeiras revelações que nós detectamos na palavra. Eu era um crente, e já um crente bom, um presbítero com certo reconhecimento, mas eu não era discípulo. E aí ele dá essa ordem tríplice, que está escrito ali. E, portanto, primeira ordem: fazei discípulos de todas as nações. E alguém me perguntou: por que vocês gastam dinheiro em Portugal? Por que gastam dinheiro
na África. Porque discípulo não se faz simplesmente na cidade onde está a igreja local. Se faz discípulos como Jesus quer em todas as nações. Como nós não podemos estar em todas as nações, agora nós já estamos, por bênção de Deus, também na Alemanha. Para cumprir essa primeira ordem de Cristo. E de primeira ordem, fazer discípulos de todas as nações. Aqui tem um irmão que foi batizado agora, alemão, é de outra nação. Eu vou tomar café na casa dele essa semana, ele me deu o endereço. Ele era, segundo me contaram, não sei se era, ateu. Agora ele crê em Jesus. Agora ele vai ser discipulado e se tornar um discípulo de uma outra nação. E o filho está na Alemanha. E ontem falamos com ele. Ô Cláudio, você me disse que a hora que tiver 10 famílias, 10 homens, nós podemos ter a nossa igreja aí. A nossa, o quê? Associação. Então, o que você está pensando? Como você disse, que vai comprar um prédio abandonado da guerra, do governo que vende barato, sem juros, e que o governo reforma por fora, você vai reformar por dentro, para poder funcionar a igreja. Quando você tiver 10, ele falou, já tem os 10. Falou. Ó. Aí ele queria que mandasse os detalhes para ele fazer o estatuto da associação. E registrar para comprar um prédio sem dono, abandonado. A Alemanha foi 80% todinha destruída. Essa mulher que foi reeleita é que está reconstruindo a Alemanha. E alguns prédios ficaram e o governo vende. E o Cláudio, filho do nosso irmão Lotar, quando chegou lá, ficou nessa igreja, que também comprou um prédio desse, reformou os apartamentos, alugou, e agora com os resultados dos apartamentos, mantém a igreja. Nós vamos fazer isso, porque esse Cláudio é um sonhador, esse Cláudio tem uma visão apostólica, esse Cláudio profetiza, esse Cláudio que a gente aqui nem esperava dele, o que ele está respondendo, Jesus o pegou. E aqui tem pessoas assim que a gente nem espera e que são pessoas preparadas pelo Espírito Santo para se tornarem um trabalhador na obra. E eles não acreditam, ficam aí assistindo, vindo ao culto, e não sabem que Deus pediu através dos seus filhos que orássemos por mais trabalhadores. E aonde estão os primeiros trabalhadores? Aqui. Será que você não pode abrir um grupo na tua casa para evangelizar os seus parentes, os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas? Será que não? Para que você tem em casa? Bom, não estou aqui na pregação. Vou sair dessa. Segunda ordem missionária. Batizando-os. Está lá escrito. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os que eram batizados na época, não eram batizados no nome de Jesus. Era batizado apenas para arrependimento por João. Agora nós batizamos. Terceira ordem missionária. Está lá, ensinando-os. O ensino da igreja tradicional parte apenas do púlpito. Mas depois dessa reforma dos anos 60 e 70, o pastor desceu, continuando a ensinar no púlpito, mas desceu para ensinar pessoalmente as pessoas depois do batismo. E como aumenta muito, ele não tem condições. Ele forma grupos e cria novos líderes e faz cursos de liderança que são
por esses livros que tem 4 publicados e que vai sair agora o 5º lá na Translocal, para que nós tenhamos lideranças suficientes para ensinar, porque não dá para um pastor só ensinar todo mundo, nem de ter um grupo de mulheres, nem de ter a sua auxiliar Nil. Elas têm outras que se ensinam, que... Amém. 3 missões você tem. Você recebeu. Fazer discípulo. Não é fazer crente. Fazer discípulo. Batizar. E ensinar a pessoa a ser como Jesus. E ensinar a pessoa a também discipular outros discípulos. A fazer também outros discípulos. Amém. Viram aqui a página que eu ia dar para os líderes? Estou dando para vocês. O que foi revelado por Cristo e pelo Espírito Santo e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isso está em 1 Coríntios 3:11. Constitui, irmãos, o fundamento permanente e imutável de nossa fé. Vocês querem que eu repita? Repita. Qual é o fundamento da sua fé, da minha fé, da nossa fé? Está aqui no versículo do 1 Coríntios 3:11. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Não é o Pedro. Jesus é a pedra angular. Isto constitui o fundamento permanente e imutável da nossa fé. Mas, infelizmente, irmãos, muitos desvios foram acontecendo da palavra, e a igreja fundada pelos apóstolos já não era a mesma, por ter distanciado do fundamento de Cristo, que é Cristo, por ter distanciado do fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, verdade absoluta da palavra de Deus. O que justifica a continuidade nas reformas, como aliás tem acontecido. Aí cheguei aonde vocês vão recordar. Vamos entrar no século XX, mais para cá, vamos deixar essa história. No começo do século XX, pelo menos aqui no Brasil, chegou uma igreja que estava reformando o poder do Espírito Santo. Na época, essa igreja, Assembleia de Deus e Congregação no Brasil, chegaram aqui em 1906 e 1910, já reformada nos Estados Unidos. No poder, o batismo do Espírito, que trazia o Espírito, os dons espirituais, o poder da palavra, o poder de Deus para vivenciar esse Evangelho. E reformaram também, por esse poder agindo, o evangelismo. Começou no Brasil a muita gente se converter e até hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja brasileira, porque é a que mais evangeliza pelo poder do Espírito. Só que ficou dividindo, continuou mais do que antes as divisões. Só eu fui advogado de uma das assembleias principais do Brasil, que estava brigando com a outra assembleia principal do Brasil, cujo advogado era o meu pastor da igreja presbiteriana. E por ser ele advogado de uma assembleia e eu outra, fizemos
a paz entre as duas. Mas já tinha até polícia, já tinha até facada. Graças a Deus isso já acabou. Mas por que eu conto isso? Porque a reforma não é completa. Havia poder, havia evangelização, havia conversões, batismo, mas continuava o espírito egoísta do que eu sou melhor, a minha doutrina é melhor, e aí continua a dividir. Essa foi uma reforma do século XX. Não vou falar mais sobre ela. E agora vou entrar na reforma de 60 final e dos anos 70. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque me tiraram da igreja que eu estava. Para que hoje eu vejo a minha história? Para participar dessa reforma. Nós fizemos 10 encontros nesta cidade, influenciando até 16 estados brasileiros. E o último de nossos encontros tinha 5.000 crentes aí na panela de pressão, lotado, falando sobre a unidade da igreja, que ninguém falava. E que depois de 10 anos de encontro sobre a unidade, houve um começo de falar da unidade da igreja em nosso país. E através de nós, essa reforma que começou na Argentina, foi para a América Latina, passou por nós, no Brasil. Foi para os Estados Unidos, Inglaterra e outros lugares do mundo. E o que é que reformamos? Primeiro, não vou citar tudo, porque não dá tempo. Mas vou citar as principais reformas. Vocês sabem, porque estamos procurando vivenciá-las aqui. Não é fácil para nós. Eu louvo a Deus por esse irmão alemão, desculpa te mencionar, porque batizou, ficou, permanece, está aqui, porque ele sabe que ele mudou de vida, porque ele sabe que ele tem que ter comunhão onde há comunhão, porque ele sabe que ele precisa crescer espiritualmente, e só se cresce em comunhão com a família. Te agradeço pelo teu exemplo. Primeira reforma. Aliás, eu já contei essa primeira dos pentecostais. Agora, nossa, movimento de renovação da igreja e a restauração do fundamento apostólico nos anos 60 e 70 do século XX, na Argentina, prosseguindo, como eu já falei. Verdades absolutamente ignoradas por séculos e séculos foram reveladas pelo Espírito Santo nesse movimento da Argentina, que seguiu esses outros países mencionados. Vejamos algumas dessas reformas. Primeiro, o Evangelho do Reino de Deus. Até ali ninguém pregava o reino de Deus. O que é o reino? O governo de Deus. A autoridade de Deus. Pregava-se o Evangelho das ofertas, como até hoje muitas igrejas continuam pregando o Evangelho das ofertas. Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Vem que você vai prosperar. Vem que você vai ser uma bênção. Não tem isso na Bíblia. O Evangelho, já de João, que preparava a vinda de Cristo, já não era o Evangelho da oferta. Era o Evangelho do reino. Jesus surgiu e disse: o reino está próximo. O reino chegou. O rei está aqui. Deixa a tua vontade, deixa a tua família, deixa a tua mãe, deixa os teus filhos,
ame mais a Cristo Jesus, que veio pregar o reino de Deus para você, que troca Jesus pela tua mãe. Ah, hoje eu não posso porque é aniversário do meu. Para com isso. Houve uma reforma aí. O primeiro lugar é para Cristo. Ah, hoje eu não vou na igreja, porque minhas filhas vão chegar. Para com isso. Volte para a palavra. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é o reino. Capítulo 6 de Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas que você anda atrás vos serão concedidas. Bate no irmão e fala, creia nisso. Bate na irmã, creia nisso. Creia nisso. Agora fala com a boca aberta. Fala para o irmão. É uma reforma. Senhorio de Cristo. Por isso que eu falo da minha história. Porque o Senhor da minha vida era eu. E agora ainda é difícil para deixar de ser eu. O Senhor da minha vida, o dono da minha vida, o chefe máximo da minha vida, é Jesus. Você pode repetir isso? Pode ou não pode? Só no Espírito. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito. Senão você vai ficar na tua casa, você vai continuar fazendo o que você quer. Quando eu sou batizado na água, meus pecadinhos ficaram, não, Senhor, o que ficou lá foi essa tua vontade. Ficou lá. Para prevalecer sobre você a vontade de Deus. E outra coisa, nós pregávamos que você tinha que crer em Jesus para ser salvo. Não é isso. Eu tenho que mostrar para você. Romanos 10, versículo 20, versículo 19. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você é salvo por reconhecer e falar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, que Jesus é o dono da sua vida, como eu estou falando aqui. E o versículo 10 fala, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Outra reforma pela qual estamos passando, iniciada na Argentina, é o discipulado e a paternidade espiritual. O que é isso? O discípulo reconhece que ele não pode estar sozinho, ele tem que ter uma liderança, uma autoridade, uma paternidade. Ele precisa da bênção de Cristo nele através de um líder, de um pai espiritual. Eu sou pai espiritual de muita gente que me procura nas dificuldades, que resolve os seus problemas ouvindo a Deus através do seu pai espiritual. Tem gente que até me abraça, ô meu pai. E tem um até que confessa e continua confessando, ele não está aqui, é um pastor. Abílio, você está com 88, vai para 89, mas precisa ficar até 90 e tanto, porque você é meu pai espiritual, eu preciso de você. Isso foi descoberto nessa reforma. Ninguém pode andar sozinho, tendo Cristo em você e alguém ao seu lado. Entre dois, Jesus está no meio, te abençoando. Outra reforma, a unidade da igreja. Não vou falar, já falei. A unidade da igreja.
A unidade começa em casa. Começa do pai amando os filhos. O pai servindo os filhos. O pai ouvindo os seus filhos. O pai conhecendo as necessidades dos seus filhos. Começa com o pai que ama a esposa. Que sabe que é o cabeça, que sabe que é a autoridade na sua casa e o responsável por toda a bênção em sua casa. A unidade da igreja começa em casa. E aí vou continuar, outra reforma. O propósito eterno de Deus. Nunca eu tinha ouvido isso. Sobre o propósito, sobre o projeto eterno de Deus. Eu queria deixar de ser presbítero, porque eu não era um presbítero como eu devia ser. Eu queria, eu que me mandava. Agora, propósito eterno. Abílio, você não foi convertido para ser crente. Você não foi convertido para poder pensar naquilo que você quer e fazer o que você quer. Você foi convertido, porque Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu. Cada um aqui convertido, você está aqui porque pelas misericórdias de Deus, antes do mundo existir, você foi escolhido. Eu falei ontem para Neide, por que o Malafaia grita tanto? Agora eu estou gritando. Não precisa gritar. O projeto eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está no Romanos 8, 29. Deus mandou o seu Filho unigênito, seu Filho único, para ter uma família de muitos filhos, e o seu Filho unigênito deixar de ser um, para ser muitos filhos como o seu Filho, Jesus. Não é muitos filhos quaisquer, é aquele que ele, quando sai da água, ele escuta-se uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, que me dá prazer, no qual eu me comprazo. Esses são os filhos que Deus quer, salvos em Cristo, para serem semelhantes a Jesus e darem prazer ao coração de Deus. Amém e amém. Então, para isso o discipulado, para você ir se transformando até chegar a ser um filho agradável a Deus. Esse é o propósito eterno que Deus teve antes da fundação do mundo para nós. Isso é uma reforma que aconteceu agora e está continuando até que nós entendamos isso. Estamos terminando. O reconhecimento de todos os dons, porque os assembleanos, eles creem em 9 dons, do capítulo 12, mas não tem só 9, só eu tenho uma lista de 43 dons. Então, graças a Deus pelos assembleanos que buscaram o poder para evangelizar, no capítulo 12 do 1 Coríntios, mas tem no capítulo 12 de Romanos, tem no 1 Pedro capítulo 5, tem em vários lugares da Bíblia os dons do Espírito, porque você sem os dons não é nada. Por que eu não produzo, eu não evangelizo? Porque você não sabe o dom que está em você. Você não descobriu os dons espirituais ou o dom que você tem. Porque todos nós recebemos o Espírito e temos um dom, pelo menos, do Espírito. E os ministérios. Nunca deixou Cristo de agir através dos 5 ministérios: apóstolo,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. As igrejas tradicionais não creem nos apóstolos mais. Só eram aqueles 12 lá. Não tem apóstolo a igreja presbiteriana. E tem, mas não reconhece. Eu, por ser presbiteriano, me levaram para uma reunião de apóstolos na Itália, que eu frequento até hoje. E por que eu estou aqui? Porque você é apóstolo. Eu? Como? Não é você que reconhece. Paulo também não reconheceu. Nós é que reconhecemos. Você é apóstolo e vai ter que estar aqui conosco. Se eu sou, não sei. Mas eu creio na concessão desses ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? E agora eu não vou falar o resto, porque chegou a hora. Senhor, buscamos em Ti agora, no final desta palavra, a real revelação do Teu Espírito a cada um dos que nos ouviram, para que possam entender espiritualmente, profundamente, a reforma que o Senhor está realizando estes dias, iniciada na Argentina e prosseguida em vários países do mundo, e também nos atingindo. E por isso temos a sujeição a um líder, a um pai espiritual, que é o Jorge Mitian, que vai estar conosco no Ministério Translocal. E por isso mostramos a esta igreja a importância de ouvir esse pai espiritual nosso, essa cobertura espiritual que nós aprendemos nessa última reforma. E muitos ficam em dificuldade de entender, vão viajar, vão ir para aqui, e não vão ao ministério. Mas tem que pagar. E aí, como é que faz? Tem que pagar, tem que comer, tem luz, tem água, tem muita coisa. Tem a viagem, tem despesas. Temos que tirar essa despesa para termos, pelo menos uma vez por ano, a nossa paternidade espiritual falando conosco, revelando aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Faça com que a tua igreja entenda. E a tua igreja não é o pastor Abílio, como muitos pensam, não são as lideranças. A igreja somos todos nós, que nascemos de novo, fazemos parte dessa família gloriosa. Abençoa, Pai, para que ninguém saia daqui sem entender aquilo que o Senhor quer revelar através do Teu Espírito Santo. Todos nós somos a igreja. Eu sou, você, individualmente é a igreja. A igreja não são os líderes, a igreja são os membros do corpo de Cristo. Louvado seja Deus, que todos sejam abençoados com essa palavra, e haja mudança, e haja transformação, e cheguemos mais perto à semelhança de Teu Filho Jesus. Em nome dEle, oramos. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.